Está começando mais um podcast aqui na Super ITV, da Super E Telecom. E hoje aqui comigo, Toninho Coelho e Juarez Gomes. Tudo bem? Tudo bem, Toninho? Tudo bem, Vanilson? Tudo bem, Juarez? Tudo ótimo. É um prazer estar novamente aqui com você, Toninho, com a Vanilza. Juarez, você que é do Partido União Brasil, né? Sim. E aí a gente vai saber um pouquinho mais dos seus projetos, um pouquinho mais do seu trabalho, conhecer um pouco mais você, porque meia hora foi pouco tempo. Sim, exatamente. É um prazer, Toninho e Vanilza, estar com vocês para discutir, né, sobre os problemas da nossa cidade, também aquilo que nós temos apresentado como solução, né? A população de Valadares, ela espera, tanto do Poder Legislativo quanto do Poder Executivo, solução para os problemas do dia a dia, né? Então, achei por bem, mais uma vez, estar com vocês. É para nós uma alegria. Juarez, na semana passada nós tivemos o prazer de ter conosco o vereador Paulinho Costa. Sim. E o Paulinho é caracterizadamente um vereador de Santa Rita, né? Eleito pelo Santa Rita. Qual que é a sua área em Valadares? Onde é que você é mais votado? Pois bem, Toninho, eu sou vereador, eu moro no bairro Vila Bretas, mas eu sou um vereador que meus votos são pulverizados. Até porque por causa do trabalho que eu faço, né, tanto o trabalho social que eu fazia antes, né, que sou evangélico, e fui presidente do programa Futuro Feliz, que acolhia crianças e adolescentes, meninos em situação de rua. Então esse trabalho, ele fez com que eu conhecesse diversos bairros, diversas igrejas, e aí foi aonde hoje meus votos são pulverizados. Ou seja, aonde alguém conhece o trabalho que eu fiz antes, como cidadão, como pessoa comum, às vezes eu tenho esse voto. E eu não trabalho só no meu bairro, eu trabalho em diversos bairros da nossa cidade. Mas você já morou na Vila Isa, né? Não. Não. A minha esposa é da Vila Isa, né? É uma área que eu frequento bastante e tem um foco, né, voltado para aquela região. Então deixa eu te perguntar, Juarez, um dos problemas maiores que a gente vê, principalmente em relação à Vila Isa, é a Ponte do São Raimundo. Sim. Essa ponte vai ser duplicada? Qual que é a esperança de ter a ponte duplicada? Como é que tem algum projeto, A duplicação da ponte, eu vejo da mesma forma da duplicação da 381. A da 381, a gente vê as dificuldades que começaram e a obra, né, desde 2001, eu lembro de candidato em rede nacional falando sobre a duplicação da 381, né? Ou seja, há mais de 22 anos, né, essa promessa até hoje não foi cumprida. Eu vejo a questão da ponte da Vila Isa, que atravessa a 116, eu vejo também que não é uma obra simples, assim como a 381, não é obra fácil de ser realizada, até porque a gente vê o solo, né, Vanilson? O solo aí da região aí para BH, como que é difícil para... Tanto é que locais que foram duplicados, hoje não tem mais a pista, né? Então, eu vejo a ponte da Vila Isa também é uma grande dificuldade, é um gargalo do trânsito de Valadares, mas no meu entendimento, as pessoas precisam. Quem está na Vila Isa, no meu entendimento, assim como a UPA, por exemplo, a UPA funciona na região da Vila Isa, mas nós precisávamos de pensar numa UPA também na região central, porque se a pessoa precisar de um socorro na UPA, vai ter que atravessar a ponte. Então, assim, o gestor, o legislativo, o prefeito, ele precisa pensar nos benefícios próximos da população. Como vamos fazer um socorro de uma pessoa que tem que atravessar a ponte da Vila Isa? Então, eu vejo que é mais fácil construir tanto benfeitorias na região da Vila Isa, que não tem como uma subprefeitura na região da Vila Isa, assim também como construir uma UPA na nossa região central aqui para atender os demais bairros. E aí, Juarez, queria falar aqui com o Toninho, não sei se ele viu nas suas redes sociais, né, um vídeo, Sim. falando, que você falou na Câmara, que você já participou de 3 legislaturas. Sim. E que nenhuma delas foi tão silenciosa quanto essa.
talvez porque são 18 pessoas na bancada do governo, né? E você se sente ali, você cobrando, você está sozinho, ou você mais 2 cobrando, ou mais 3. Eu queria que você explicasse por que esse silêncio que você falou faz mal para Valadares. Em que sentido você quis dizer essa questão? É em todos os problemas de Valadares ou é só a saúde? Sim, Vanilza, inclusive nessa fala aí, né, ela trouxe grande irritação aos colegas, mas faz parte do debate. Nós estamos numa casa política. Numa casa política, às vezes tem momentos que os debates, Toninha, são acalorados, mas de forma respeitosa. Inclusive, quando eu disse que o silêncio da casa faz mal para a cidade, eu estava dizendo que os problemas da cidade precisam ser mais discutidos. Infraestrutura, a questão dos tapa-buracos, que às vezes não é um produto de boa qualidade, o mesmo buraco abre 2, 3 vezes no ano. A questão da saúde, né? Nós sabemos que os desvios dos medicamentos aconteceram, é notório, foi publicado na imprensa, e nós não tivemos uma CPI para fazer um levantamento do que realmente aconteceu. Ou seja, é um silêncio. Também os projetos, às vezes muitos projetos não são discutidos, mas não é questão somente da bancada fazer parte do bloco governista. Eu entendo que chegou novos vereadores e que eles ainda não se interessaram, né? Isso é por falta de experiência do vereador ou falta de capacidade? Eu digo que talvez querer entrar no jogo. Eles estão ali, tá bom, né? Não estão perdendo, estão levando no banho-maria, como se diz, porque não digo capacidade, porque temos bons vereadores na cidade, inclusive, né, a última fala que o do Maurício Dutra, né, teve uma fala, é uma pessoa que tem uma experiência, não só na área dele de médico, mas também já foi secretário, né? Parece que já foi secretário de administração. De desenvolvimento econômico. Desenvolvimento econômico, né? Um excelente vereador, como os demais, né? Mas aí o debate não fica tão acolorado como antes, né? Nós tínhamos a Câmara, mesmo após o Mar de Lama, que foram afastados 13 vereadores, aí assumiram 13 suplentes, assumiram pessoas falantes, né? Como a Rosimeire Mafra, como o vereador Brito, né? Pessoas falantes, o Carlos Roberto, né? Então, a Câmara atual é a Câmara mais silenciosa, ou seja, aquela que não entra no debate, não entra no embate, e como se tivesse tudo normal. Mas a nossa cidade passa por momentos difíceis. Essa é uma realidade. Em todas as questões, né? Sim. E o vereador tem um papel muito importante, né, nesse... É o parlamento, né? Porque se não gritar, parece que está tudo bem, né? Tudo bem. Por exemplo, esse hospital municipal, isso que é um caos, né? Sim. Se o vereador que está ali convivendo e não gritar, como que vai ser ouvido, né? Porque antes a população podia ser ouvida lá, né? Chegava lá e era ouvida na Câmara. Hoje não tem jeito mais, tem que marcar, não é? Tem um processo aí diferente do que antes, né? Até tiraram essa Câmara atual, foi tirada a tribuna livre, né? Ou seja, o cidadão de uma associação, das entidades, né, poderia se inscrever para falar na tribuna, né? Por exemplo, da classe médica, alguém que sentisse prejudicado poderia falar. Hoje a tribuna livre foi tirada, né? Esse é um direito do cidadão. E nós, vereadores, nós somos a voz do povo, nós ouvimos da população e trazemos para o Poder Executivo, para essa discussão. E essa discussão, ela faz bem para a cidade. E não havendo discussão, havendo silêncio, o silêncio faz mal. Esse é o meu entendimento. Juarez, eu fui vice-prefeito na época do Dr. Rui Moreira. E a gente sucedeu o Ronaldo Perim, né? E naquela época, as associações de bairro eram muito fortes. E Sim. Agora a gente percebe que não há protagonismo, entendeu? Você não aparece, não sabe quem são os presidentes de associação, parece que não atuam mais. Um desinteresse muito grande, né? Hoje, pelas causas públicas, né? Começando pela associação de moradores.
Ontem, por exemplo, quando eu fui procurar um pré-candidato para estar caminhando com a gente na próxima eleição, ele disse que está desmotivado. Então, as pessoas estão desmotivando da política, estão desistindo. Então, isso não é bom para a cidade, isso não é bom para o nosso estado, isso não é bom para o país. As pessoas estão desmotivadas de fazer esse trabalho, começando lá pelas associações de moradores. Já teve vereador falando aqui que se os bons não entrarem, ele fala assim, os maus vão ficar, né? Os bons precisam entrar. E os bons estão desmotivados. Porque né? eu acho que a associação de bairro ela é papel fundamental. Ela é o olho da fiscalização, da administração. Porque a pessoa, o presidente da associação, a associação está ali naquele bairro. Ela é que sabe onde é que estão os buracos, onde é que estão o lixo, onde é que estão os problemas. Sim. E isso, se de fato o prefeito tivesse abertura, essas demandas chegam ao prefeito, à prefeitura, através das associações. E a pressão também é muito grande. Sim. Né? Os presidentes de associações, eles conduzem a população, assim como o vereador, né? Você citou o vereador aí que é num denominado bairro, ele tem a capacidade ali de levantar as pautas e atender a população. Só que o que está ocorrendo, igual eu citei, de um serviço mal feito, o tapa-buracos, por exemplo, às vezes o vereador ele vai lá e comemora com a população, está resolvida a questão do tapa-buraco. Mas vem 2, 3 chuvas, os buracos abrem novamente. Né? Então, parece brincadeira, né? Mas não pode ocorrer. Né? São dinheiro público, não é dinheiro meu, do vereador, não é do prefeito, não é do secretário, é da população de Valadares que está pagando seus impostos. Deixa eu te perguntar, você falou em buraco e rua. O IPVA, parte do IPVA é destinada à prefeitura, não é isso? Ao município. Sim, sim. E IPVA. para tampar buraco, para fazer... Sim, é infraestrutura, né? Quanto é de IPVA que o município arrecada, você sabe? Não sei. Não sei se dizer precisamente. Esse ano, por exemplo, nós não tivemos, né, o relatório do primeiro quadrimestre. Ficou atrasado também, próxima, né? Ficou atrasado por causa de um sistema, um né? sistema lá, então nós não tivemos ainda esse acesso. Mas é um bom requerimento que eu vou fazer e vou te trazer a resposta, né? Quanto é que o município arrecadou em 2023 de IPVA? De IPVA. Juarez, e aí vamos falar então um pouquinho do projeto. Você tem um projeto aí que já foi aprovado, é o Motobox, não é? Sim, é um projeto do colega vereador Juarez do Mototáxi, né? Um vereador que é novato, porém tem trabalhado muito, inclusive com a sua classe, né? Que o nome já diz, né? Juarez do Mototáxi. E esse projeto dele foi aprovado pela Câmara, depois foi vetado pelo prefeito, e nós rejeitamos o veto. E, inclusive, eu já estou utilizando dessa lei, né? Para ceder o espaço do box para os motoqueiros, né? Como é que funciona esse... Nas cidades grandes, Tony, isso já é normal, né? Esse espaço ali entre a faixa do pedestre, né, com a faixa do box. É reservada as vagas para os motoqueiros, né? Para o pessoal que está de moto. Porque geralmente, quando abre o trânsito, eles estão no corredor, ou às vezes fica cruzando entre os veículos, né? Então, os motoristas aqui da nossa cidade estejam conscientes disso, assim como eu disse para vocês, eu já venho fazendo. Quando eu chego na faixa, o sinal vai fechar para mim, fechou para mim, eu já deixo esse espaço como fosse o espaço de um veículo, né? 4, 5 metros, e aí os motoqueiros já vêm e assumem aquele espaço, que é um espaço que esta lei do colega vereador Juarez do Mototáxi foi aprovado, né, na Câmara. Foi esse ano, né? Foi esse ano. Foi o quê? Foi aprovado na Câmara, foi vetado pelo prefeito? Sim, nós derrubamos o veto, agora o presidente da Câmara sanciona a lei. Então vai ser uma lei e aí depende do prefeito implementar. E aí vem outra questão. Onde o prefeito pode implementar de imediato? Não está reformando a JK? Não poderia fazer a faixa lá e já deixar o espaço para os motoqueiros. Inclusive, tem acontecido acidente, perdemos recente o ex-vereador Donde, né? Atropelado por moto. Então, essa correria que o motoqueiro tem, às vezes, seria uma forma. O meu pensamento, Toninho e Vanilson,
nós precisamos de pensar e viver um trânsito em paz. Quando nós saímos com os nossos veículos de casa, ou aqueles que saem de bicicleta, por exemplo, eu já tive um braço quebrado no trânsito, né? Não é bom passar por um momento desse, um momento de dor, né? Deus me guardou, mas poderia ter sido uma coisa pior, né? Então nós precisamos de sair em paz. Aquele que sai para fazer uma caminhada, ter paz, pé na faixa, né? O pedestre tem que colaborar também, atravessar, se é local onde tem faixa, atravessar na faixa. Se é local onde não tem faixa, procura atravessar nas esquinas. Por que, Toninho e Ivanilza, atravessar nas esquinas? Geralmente, o motorista, quando aproxima da esquina, a tendência é ele reduzir, porque pode cruzar um veículo. Então, os locais de atravessar, onde não tem faixa, fazer a travessia nas esquinas, não fazer ela sempre em linha reta, né? Não fazer ela transversal, quando a pessoa começa no meio-fio aqui e termina, né? A via fica mais longa, né? O ciclista também precisa respeitar os pedestres, os veículos, respeitar os motoqueiros. O sinal, né? O sinal também. Quem que é responsável pelo controle do trânsito urbano? A gente sabe que nas estradas, né, a Polícia Rodoviária Federal, sim, tem a Polícia Militar, mas dentro da cidade... Dentro da cidade aqui nós temos, né, o Departamento de Trânsito está ligado à Secretaria de Obras, né, e nós temos os agentes de trânsito, né, os verdinhos, né, como são denominados, né, mas é esse departamento que implementa as políticas de trânsito. Deixa eu te falar, a única coisa que a gente vê dos verdinhos... É multar. É multar. É multar. Eles não gostam que fala assim, não. Outro dia eles estiveram aqui... Não, é para multar. A gente só vê eles multando. A educação do trânsito. A gente não vê eles... questão, por exemplo, hoje, é um absurdo, essas bicicletas elétricas. Pois é, mas é isso que eu, como vereador na cidade, venho propondo. Esse projeto mesmo, que eu acabei de falar, falei de um projeto que já foi aprovado, mas inclusive eu já encaminhei para a Vanilza um projeto do motoqueiro consciente. Ou seja, na semana do motoqueiro consciente, aí nós queremos os agentes de trânsito trabalhando, né, com o poder público, com o gestor público, na panfletagem, orientando os motoqueiros. Nas né? escolas também. Nas escolas, né? Ensinando as pessoas a atravessar. Por exemplo, um agente de trânsito hoje, vamos dizer que a pessoa que está fazendo um zigue-zague no trânsito, ele vai lá e multa. Né? Ele pode multar a pessoa que estiver cometendo uma infração. Hoje, somente com o celular, ele, né, já consegue, tira a foto e já... Né? Mas aí, se... A semana do motoqueiro consciente, eu estou até adiantando aí, eu ia te perguntar agora, eu sou motociclista, né? Consciente. O objetivo do motociclista consciente é exatamente isso. Ele está trabalhando, os agentes, né, toda a secretaria, todo o departamento de trânsito, a Polícia Militar também, que é um braço forte do trânsito, né? Está orientando a nossa população. Agora, Juarez, sem querer te interromper, as empresas também tinham que ter consciência, porque essa correria dos iFood delivery... O que piorou o trânsito, eu acho que um pouco foi isso, a questão de iFood. As empresas tinham que ter consciência, porque realmente a gente percebe que é uma política que obriga a pessoa a correr feito maluco. Tem prazo para entregar, né? Tem tempo. Mas eu não vejo somente as pessoas que trabalham nesse sentido. Eu vejo também que o aumento, até o poder aquisitivo das pessoas hoje melhorou. As pessoas que andavam de moto, hoje já compram um carro. Então, você sai no centro, você não encontra local para estacionar. As pessoas que tinham uma bicicleta, elas hoje já têm uma moto. Ou seja, os últimos 4 anos foi muito bom. Mesmo no período de pandemia, o nosso presidente, Deus deu sabedoria, deu o auxílio emergencial, ajudou muitas pessoas, ajudou os microempreendedores. Então, as coisas continuaram caminhando. Inclusive, oportunizou, no caso aí dos motoboy, aqueles que estão fazendo as entregas, oportunizou pessoas a fazer o lanche e disponibilizar esse lanche para entrega. Tem também, hoje tem até os aplicativos de moto, né? Que as pessoas chamam no aplicativo a moto para fazer um transporte. Mas, no meu entendimento, Toninho e Vanilza, e população de Valadares,
se o Poder Legislativo, se o Poder Executivo da nossa cidade, o Poder Judiciário, a Polícia Militar, a Polícia Civil, né, o Departamento de Trânsito, né, os agentes de trânsito, todos empenhar para que haja paz no trânsito, nós vamos começar a reduzir o número de acidentes em Valadares. Nós podemos reduzir o número, inclusive, de vítimas fatais. Por exemplo, recente, eu estava na JK e um morador saindo da residência dele falou, olha, faz um requerimento para um redutor de avanço de sinal aqui. E eu atravessei, fiz a visita que eu tinha que fazer e voltei no local. Aí eu fiquei pegando os flagrantes, né? Estava ali com o celular para ver quais os carros que iam avançar. Da mesma forma que teve veículo, teve moto que avançou o semáforo, mas teve também pedestre, que o sinal estava fechado para ele atravessou na faixa, mas era a vez dos veículos. Então, assim, a população, ela precisa, quando sair de casa, precisa sair em paz. Sair mais cedo um pouquinho. Aqueles que vão fazer as suas entregas, o trabalho é bom. Eu já trabalhei com aplicativo, mas tudo tem um limite. Enquanto eu estou com um passageiro, eu tenho que atender ele bem até o final da corrida. Tá todo mundo com pressa, né? Todo mundo. E uma pressa, mas o final vai ser... Qual o final dessa pressa? Eu aprendi, cresci ouvindo isso da minha avó, dos pais, que a pressa é inimiga da perfeição. Então tudo a gente tem que fazer com dedicação. Mas no final mesmo, falta educação. Educação no trânsito, né? Mas nós, como legislador, nós estamos aí para apresentar projeto de leis que vem, assim, com o Poder Executivo, com o Poder Legislativo, inclusive com as empresas, né? Por exemplo, por que não as empresas que vendem motos, agências de motos, as grandes oficinas, não está fazendo essa cooperação com o poder público, porque havendo menos morte, havendo menos pessoas, um número menor de pessoas lesadas, né? Vai haver mais vendas de moto, vai haver mais vendas, né, de veículo. E nós, como vereador, estamos aí para legislar, criar leis que venha organizar o trânsito, venha educar aqueles que estão ainda fora da linha. Precisa de um grande trabalho. Eu vejo também essa questão do aplicativo aí que o Toninho está falando. De certa forma, é um problema para o trânsito, porque correm demais, porque costuram os carros. Sim. Quase todos os dias você vê um motoqueiro no chão, ou alguém no chão. Mas também ele faz com que as pessoas permaneçam em casa, mais pessoas permaneçam em casa e não saiam para buscar essa comida. Então é menos carro, de certa forma, na cidade. Eu vejo como uma ajuda muito grande. Diminui também o fluxo de carros na cidade. Essas que entrega comida aí. Eu vejo também como uma solução também, porque muita gente agora não está meio que... Começou na pandemia, o povo não podia sair, não tinha como sair. Sim. E eu não vejo tanta coisa ruim, não. É mais a questão da educação mesmo. Eu acho que o cidadão bem educado, tanto o pedestre quanto os donos de veículo, os donos de moto, as bicicletas, né? As bicicletas hoje motorizadas. Isso está sendo um problema para a cidade. Está sendo um problema para o trânsito. Elas têm uma velocidade da moto, eu não tenho nada contra, a pessoa tem uma... E ela faz um barulho perturbador. Semana passada mesmo, estava numa reunião à tarde das senhoras lá na minha igreja e uma pessoa parecia que estava circulando ali o quarteirão. Eu tive que mudar, eu estava mais ou menos no meio do templo, eu mudei lá para frente, porque estava perturbando o culto aquele ciclista, né? Então, assim... Deve ser uma criança brincando, talvez. Os adolescentes, né? E aquele barulho, né? Mas aí a gente precisa, né? A educação, como o Toninho disse, ela é tudo em qualquer ambiente. E vem essas câmeras aí agora, junto com esse semáforo novo, que vem para poder, né? A gente achou que veio para multar. E aí o Rodrigo, aqui do agente de trânsito, teve aqui e falou assim, não vai ser só para multar, porque tem uma câmera, já reparou? Não começou ainda, porque diz ele que vai ser avisado. Ele fala que a câmera é para ajudar no caso de roubo, de furto, de alguma coisa que aconteça no trânsito, mais para ajudar do que para multar. Muita gente acha que você não vai poder encostar no celular, já não pode mesmo, mas ali já vai estar aquela vigilância, você vai levar muito mais multa, né, no trânsito. E aí você está sabendo dessa câmera, desse processo todo, como que vai funcionar? Sim. A multa, geralmente, ela é só a primeira, né? Depois que leva a primeira, igual eu ali perto da Márcia Periquito, eu fui multado ali. Eu vejo assim que tem locais
que o avanço de sinal, né? Por exemplo, esse avanço de sinal que tem aqui perto do Colégio Tiradentes, Avenida Brasil, ele é 40 km por hora. Meu filho chegou de Curitiba e foi multado ali. Você está numa avenida que é de trânsito rápido, não poderia ter uma placa ali de 40 km por hora. Ela teria que ser no mínimo 50. Está mal colocado. Né? Ou seja, está 40. Assim como eu questionei o Poder Executivo quando colocou 40 na Israel Pinheiro com a Minas Gerais. Hoje é 50. 40 acaba travando o trânsito. Ali já é um local que trava porque tem um colégio. Então, tem que ser analisado. Lá na JK é 40. Eu fui multado lá. Porém, logo à frente é uma avenida longa onde os acidentes não acontecem ali onde está o radar. Acontece onde já tem a movimentação do bairro. Então, isso tudo tem que ser analisado, né? Por isso que a gente tem que sempre estar apontando. Igual eu citei a JK, de imediato, eu fiz um requerimento e no outro dia, né, teve uma adolescente lá que teve um acidente grave na JK. Então, com diversas lesões na coluna, Juarez, está hospitalizado. A gente conversou sobre vários problemas. Normalmente é só problema. Sim, mas a gente vem mostrando, apontando a solução também, né? Qual que é o maior problema que tem na sua avaliação em Governador Valadares? Hoje seria... Porque você falou que você é um vereador da cidade toda, né? Sim, sim. Então você conhece bem a cidade em todos os seus cantos. Sim. Qual que é o problema maior que nós temos aqui? Hoje eu vejo que o problema maior de Valadares, eu tive aqui antes, eu falei sobre a infraestrutura. Só que hoje eu já vejo que a saúde já supera a infraestrutura. As pessoas estão desesperadas com a situação do nosso hospital. Municipal, né? Municipal. E isso, inclusive, está sobrecarregando a UPA. Né? E aí o desespero das pessoas. Quando nós estamos aqui, nós estamos bem, mas, por exemplo, eu já fui atendido no hospital municipal com uma cólica de rins. Dava vontade de rolar naquele piso do hospital. Né? Quando a gente está enfermo, a gente quer uma solução. Aí você chega lá, não tem o atendimento. Né? Então, hoje, né, 16 de agosto de 2023, um dos piores problemas de Valadares é a saúde. A saúde da nossa população. Inclusive, não sei se a Vanilza viu, eu fiz um vídeo falando que a saúde de Valadares está na UTI, ou seja, está agonizando. Nós estamos passando momentos muito difíceis. As pessoas vão nos postos, não conseguem, os seus pedidos de exames não conseguem caminhar, aí recorre a um, recorre a outro, mas... E a culpa é de quem? Hoje. Por que está esse problema e de onde que vem essa culpa? Eu gostaria muito de poder te responder, né? De quem é a culpa? É um conjunto, né, Vanilza? Uhum. É um conjunto. É porque alguns vereadores já disseram que é do Zema que não manda. Eu vou te explicar. Uma das culpas. A secretária, a última prestação de contas dela, eu perguntei para ela. Lá onde ficam os medicamentos do hospital, tem uma câmara? Ela não me respondeu, passou para o subsecretário, ele também não me respondeu. E eu digo para vocês, o desvio, às vezes, tanto de medicamento, o roubo, pequeno roubo, porque quem rouba uma pomada, quem desvia um material hospitalar e aquele material vai fazer falta, mas houve desvios, né, em caminhões, que encheram caminhões, né, grande carga. Não teve... E isso não foi explicado até hoje. Então, a gente precisa muito, o que eu disse para você, eu gostaria muito de responder a população de Valadares onde está o problema. Né? É questão de gestão? A gente sabe. Trocou, mas ainda falta a gente ter esse conhecimento para falar com segurança, o problema está aqui. Uhum. Mas existe um problema crônico na saúde de Valadares. Não pode continuar. Tem que gritar, né? Temos que falar. Por isso que eu disse, o silêncio faz mal à cidade. Porque quando nós estamos silenciosos, né, os problemas das pessoas estão gemendo. O gemido da população está crescendo, né?
Mas então, o Juarez, nosso tempo está acabando. Acabou. É uma pena. Meia hora passa rápido, né? Passa rápido. Mas é isso aí, quando você, né, tiver o que você precisar falar, nós estamos de portas abertas, né, Toninho? E ano que vem também, ano político. A política já começou. A política não para, né? Você sabe o que é, Juarez, né, Ivanilson? Você está de parabéns. Obrigado. Você é um vereador independente. Porque eu acredito que esse silêncio de muitos vereadores é em função de estar no governo, no bloco do governo, e ficarem constrangidos. E confortados, né? Às vezes um certo conforto, que abrir mão desse conforto para defender a nossa população sem agredir quem quer que seja. É claro. Né? Nossa função não é também, eu digo assim, eu sou um vereador de direita, conservador, porém moderado. A gente pode ser franco, mas educado. Né? Mas é isso aí. Muito obrigada, Toninho, pela participação. E a gente vai ficando por aqui com mais um podcast e até semana que vem. Tchau. Um abraço, Valadares.